Olá, eu sou a Tatiane Tereza e esse é o Tempo de História. O Tempo de História é um áudio que trata de forma simples de acontecimentos históricos. E hoje o Tempo de História é sobre a pré-história. Em primeiro lugar, esse termo pré-história é um termo equivocado e que muitos historiadores preferem não utilizar, mas didaticamente ainda é um termo bastante utilizado. Pré é um prefixo que significa antes, então seria um período anterior à história. E por que é utilizado esse termo? Porque se acreditava que não dava para fazer história sem registros escritos. Lembrando que o historiador ele precisa de fontes históricas para comprovar o que aconteceu no passado. Então, como se entendia que as fontes históricas só eram fontes escritas, os povos pré-históricos que não haviam formado um sistema de escrita não poderiam ser estudados pela história. Mas hoje em dia, com a ajuda de outras ciências, como a paleontologia, como a arqueologia, o historiador consegue sim fazer estudos sobre os homens do passado, os homens pré-históricos. Pois bem, a pré-história ela é dividida em dois grandes períodos, o período paleolítico e o período neolítico. Mas antes da gente tratar desses períodos históricos, é interessante a gente pensar em determinadas explicações a respeito da pré-história. Existem explicações científicas e também explicações não científicas sobre o surgimento dos seres humanos no nosso planeta. Falando de explicações científicas, uma das explicações científicas mais aceitas é a teoria do evolucionismo, baseada no pensamento do pesquisador Charles Darwin. Falando um pouquinho de Charles Darwin. Charles Darwin viveu no século XIX, ele era um britânico que, na sua juventude, embarcou numa expedição no navio chamado Beagle, que percorreu boa parte do nosso planeta. Inclusive, ele esteve no Brasil, no estado do Rio de Janeiro e também na cidade de Niterói. E Charles Darwin, mais para o final da sua vida, ele publicou um livro revolucionário, muito importante, chamado A Origem das Espécies, que foi lançado em 1859. E, posteriormente, ele também lançou um outro livro, em 1871, chamado A Origem do Homem. E o que esses dois livros têm a ver com a origem dos seres humanos? Charles Darwin ele defende a teoria do evolucionismo, entendendo que os seres vivos eles evoluem dentro de uma ideia de seleção natural. E aqueles que melhor se adaptam, que são mais fortes em relação à adaptação ao ambiente, à alimentação, ao clima, à geografia onde eles estão, eles conseguem procriar e a sua espécie vai continuar a existir. Em relação ao livro Origem do Homem, Darwin ele se debruça sobre a evolução dos primatas, mais especificamente, lembrando que, para os evolucionistas, nós, seres humanos, tivemos um ancestral em comum com os primatas e evoluímos a partir daí. Outra explicação e que dá suporte a essas explicações científicas da origem do nosso planeta e da origem do homem é a teoria de Georges-Henri Lemaitre, que ele já é do século XX. Ele cria a teoria do Big Bang, da grande explosão, de que o universo teria começado a partir de uma grande explosão e essas teorias elas ganham ajuda tanto da paleontologia quanto da arqueologia para explicar a evolução dos seres humanos no nosso planeta. Porém, existem explicações que não têm um embasamento científico. E aqui a gente entra em uma discussão onde muitas vezes se contrapõe a religião com a ciência. Por exemplo, existe a explicação criacionista, aonde se baseia em um Deus criador. Para os cristãos, esse Deus criador, ele teria criado o mundo em 6 dias e no 7º dia ele teria descansado. Essa explicação criacionista de que Deus também teria criado o homem do barro, teria soprado esse barro depois de ter moldado esse barro e feito o primeiro homem, e da costela do homem ter feito a mulher, é uma explicação bíblica. E essa explicação estaria no livro do Gênesis, na Bíblia. Sem querer entrar em discussão em que a gente deve acreditar, em que você deve acreditar, é importante, acima de qualquer coisa, se você é um estudante, você saber que existem essas duas teorias. Agora, qual que você vai acreditar
é claro que é uma questão que eu não posso decidir por você. Pois bem, outra questão importante antes da gente tratar desses períodos históricos da pré-história é a gente lembrar que os fósseis mais antigos dos seres humanos foram encontrados na África. Logo, a gente entende que a África é o berço da humanidade, da onde surgiram os seres humanos. E a partir da África, os seres humanos se expandiram, foram para outras partes do mundo. Na África é encontrado, como por exemplo, regiões de savana, as mais antigas evidências dos seres humanos, desde o Ardipithecus, o Australopithecus, que é a espécie da Lucy, que é um dos esqueletos mais conhecidos, um esqueleto feminino encontrado na África, e também do Homo sapiens. Outra questão importante que a gente deve reforçar é que esse processo de hominização, ou seja, dos seres humanos que surgem no nosso planeta, não foi um processo linear, não foi uma evolução linear. E o que isso quer dizer? Muitas vezes você tem, no mesmo período histórico, espécies diferentes de seres humanos que coabitam, que eles vivem no mesmo período histórico. Então, às vezes, você pode ter um Australopithecus, que já era bípede, que tinha mais ou menos 1,5 m de altura, que já usava o polegar, que de certa forma já dominava o fogo, convivendo com a espécie Homo. Lembrando que Homo aqui vem do latim homem e não do grego igual mesmo. Do gênero Homo, a gente tem algumas subdivisões, como Homo habilis, Homo erectus, o Homo neanderthalis e o Homo sapiens, que é a nossa espécie. Agora, em relação à divisão da pré-história. A pré-história ela é dividida em 2 períodos. O período paleolítico, lembrando que paleo quer dizer antigo e lítico, lito vem de pedra, então idade da pedra antiga. O paleolítico também pode ser chamado de idade da pedra lascada, que vai de mais ou menos 2,5 milhões atrás até 10.000 a.C. Nesse período do paleolítico, a gente tem hominídeos, tanto o Homo erectus como o Homo neanderthalis. Algumas características desses homens primitivos, desses homens pré-históricos, melhor dizendo. Eles eram, em sua maioria, nômades. O nomadismo é quando você tem seres humanos que vivem daquilo que está disponível na natureza. Eles são caçadores, coletores e pescadores. Eles utilizam aquilo que já existe na natureza. Eles não cultivam, eles não criam animais. O outro período da pré-história é o período neolítico, ou idade da pedra polida. Neo é um prefixo que significa novo, lítico, pedra. Então, é o período da idade da pedra nova, ou período da pedra polida, que vai mais ou menos de 10.000 a.C. a 6.000 a.C. Nesse período, a gente já tem o Homo sapiens, que já utiliza instrumentos feitos de uma forma um pouco mais sofisticada. Não era só lascar a pedra, agora existe um polimento dessa pedra. Já fazia arco e flecha, embarcações, cerâmica, tecelagem, agricultura. E aí a gente entra na questão da chamada Revolução Neolítica, porque a partir do momento que esses homens começam a praticar a agricultura, ou seja, o cultivo de alimentos, e muitas vezes também uma pecuária simples, domesticando animais, você tem um processo de sedentarização. Então, a partir desse momento, esse homem passa a ser sedentário, ele não migra mais, ele não é mais nômade, ele se fixa em um local. E também, uma melhor alimentação significa uma melhora na saúde desse homem, um prolongamento da existência desse homem no nosso planeta. E lembrando que nesse período neolítico também se encontra a idade dos metais, ou seja, aonde o homem pré-histórico ele passa a dominar a metalurgia, ou seja, entendendo que aquecendo determinados minérios, determinados metais que a gente encontra em estado bruto na natureza, esse metal, a partir do momento que ele é aquecido, ele fica mais maleável e ele pode assumir outras formas e ficar extremamente resistente a partir do momento que ele resfria. Bem, esse foi o Tempo de História, eu fico por aqui. Se você quiser ouvir outros áudios, se inscreva no canal do YouTube, Tempo de História. Ative o sininho para receber notificações de novos áudios e também siga a gente na página do Facebook e também na conta do Instagram. Até a próxima!